Caros amigos, bem-vindos a mais uma notícia do Auditor News. Neste vídeo, falaremos sobre a suspensão do julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello no STF, que ocorreu após o pedido do ministro André Mendonça, enquanto a maioria da corte já havia se manifestado a favor da manutenção da pena de 8 anos e 10 meses de prisão imposta a Collor no ano passado. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Sobre a recente suspensão que ocorreu no julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello no Supremo Tribunal Federal, STF. A Corte estava empreendendo uma análise detalhada sobre um embargo que foi apresentado pela defesa de Collor, que visava questionar aspectos específicos do processo. No entanto, a discussão foi interrompida a pedido do ministro André Mendonça. Neste momento, quando o julgamento foi paralisado, o STF já havia formado uma clara maioria que apoiava a manutenção da pena de 8 anos e 10 meses de prisão, atribuída a Collor no ano passado. Essa pena foi imposta em decorrência de evidências de que o ex-presidente aceitou propinas no total de 20 milhões de reais, o que lhe favoreceu de alguma forma em relação à UTC Engenharia em contratos importantes com a BR Distribuidora. Com o pedido de destaque feito pelo ministro Mendonça, agora o caso será reintegrado ao plenário físico do STF. A discussão anterior estava sendo realizada no plenário virtual e, por enquanto, a nova data para essa deliberação ainda não foi definida. Isto quer dizer que o placar, que estava registrado com uma maioria clara até então, retorna a um estado inicial. Esse caso, que podemos rastrear até os primórdios da Operação Lava Jato, agora levanta questões cruciais. Como podemos interpretar esse novo movimento judicial? Existe uma possibilidade real de reverter a situação atual em favor de Collor? Até aqui, já contávamos com 5 votos que eram a favor da manutenção da pena, com 2 ministros, especificamente Gilmar Mendes e Dias Toffoli, apresentando argumentos para que a pena fosse reduzida. Este é um momento crítico e estamos discutindo a celeridade da justiça, um aspecto vital. É fundamental reconhecer que todos têm direito a uma defesa ampla, que é uma parte essencial do devido processo legal. Contudo, esse pedido de destaque que foi apresentado reconfigura o cenário e reinicia a discussão de maneira significativa. Quando falamos sobre a pauta desse tema crucial, devemos considerar que a definição da prioridade para esses casos é responsabilidade do presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, que terá a palavra final sobre quando esse assunto estará efetivamente em pauta para debate no plenário físico. Até o momento, sabemos que os ministros que já haviam manifestado suas opiniões terão a liberdade de reiterar seus votos ou, quem sabe, mudar suas opiniões sobre o caso. Mesmo com a maioria consolidada que se mostrava inclinada a conferir a manutenção da pena, não temos como garantir que essa tendência permanecerá estável em futuras votações. Vale dizer que este processo é notoriamente longo, especialmente por envolver um ex-presidente da República, e a quantidade significativa de casos em andamento no Supremo Tribunal Federal, convenhamos, cria um ambiente que dificulta a celeridade do processo. Falando sobre a votação que ocorreu previamente, antes que esse julgamento fosse suspenso, o voto que ainda faltava para completar o quadro era do ministro Nunes Marques. Os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Barroso já votaram contra Collor, enquanto os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram favoráveis à redução da pena. Por outro lado, o ministro Cristiano Zanin se manifestou impedido de participar dessa votação. Com a reabertura desse processo, a partir da suspensão do julgamento, como ficará a nova discussão? É possível observar que o ministro Mendonça se posicionou como um aliado inesperado em um cenário que já está, por assim dizer, bem consolidado. Além disso, um aspecto interessante, que merece ser destacado, é que ele assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral nas próximas eleições, o que certamente deixa todos atentos em relação ao que ele fará a seguir. E quanto à aparência do Nunes Marques, há uma curiosidade crescente entre o público sobre se ele tem seguido alguma dieta ou tratamento que tem circulado entre os políticos de Brasília. Infelizmente, essa transição do sistema de votação virtual para o físico
pode ser vista como mais desafiadora. Agora, os ministros precisarão se expor de forma mais direta, participar de debates e discutir em um espaço que estará sob intensa observação, ao contrário do formato virtual, onde simplesmente registram seus votos sem essa interação direta. Essa nova dinâmica pode acabar influenciando e gerando alguma pressão sobre as decisões dos ministros, que cada vez mais estão atraindo a atenção da mídia. Observamos como, na atualidade, até ministros do STF, que historicamente foram mais reservados, têm se exposto em entrevistas e eventos, o que é um desvio notável da tradição anterior. O atual panorama é um reflexo de um ambiente onde os ministros, especialmente com a visibilidade que têm, se sentem mais confortáveis ao se apresentar publicamente. E isso está sendo amplamente discutido entre os membros do público e a mídia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.